gravando acerca da o cristianismo, história do cristianismo, né? Então ontem eu parei no capítulo 1 e aí eu continuo a leitura finalizando o capítulo 1. Letra E, filosofia da história. Os judeus tornaram possível uma filosofia da história por insistirem que a história tinha significado. Eles se opunham a toda e qualquer visão que transformasse a história numa série de ciclos sem significado ou num processo de evolução linear. Eles defendiam uma visão linear e cataclísmica da história, na qual o Deus soberano que criou a história iria triunfar sobre a falha do homem na história para trazer à existência uma era dourada. Letra F, a sinagoga. Os judeus também forneceram uma instituição que foi muito útil no surgimento e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Essa instituição era a sinagoga judaica, nascida da necessidade decorrente da ausência dos judeus do Templo de Jerusalém durante o cativeiro babilônico. A sinagoga se tornou parte integrante da vida judaica. Através dela, os judeus e também muitos gentios se familiarizaram com uma forma superior de viver. Era também o lugar onde Paulo pregava primeiro, em todas as cidades por onde passou, no itinerário de suas viagens missionárias. Ela foi a casa de pregação do cristianismo primitivo. De fato, o judaísmo era o paidagogos para conduzir os homens a Cristo. Gálatas 3, 23, 25. Os assuntos que discutimos aqui mostram o que o cristianismo foi favorecido tanto quanto à época como quanto à região no período de sua formação. Em nenhuma outra época da história do mundo antes da vinda de Cristo houve uma região tão grande sob uma mesma lei e um mesmo governo. O mundo mediterrâneo também tinha uma só cultura, cujo centro estava em Roma. A existência de um idioma universal tornou possível levar o evangelho à maioria das pessoas do império numa língua comum a elas e ao pregador. A Palestina, berço da nova religião, tinha uma localização estratégica nesse mundo. Paulo estava certo ao enfatizar que o cristianismo não se fez em qualquer canto, Atos 26, 26, porque a Palestina era um importante cruzamento que ligava os continentes da Ásia e da África com a Europa por via terrestre. Muitas das batalhas mais importantes da história antiga foram travadas por causa da posse dessa estratégica região. No período do nascimento do cristianismo e durante seus 3 primeiros séculos de existência, as condições para sua disseminação pelo mundo mediterrâneo foram mais favoráveis do que em qualquer outra época da Antiguidade ou da Idade Média. A principal autoridade do mundo em missões também tem a mesma opinião. Através da contribuição do mundo grego-romano, com o seu ambiente e através da herança do judaísmo, o mundo foi preparado para a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho para levar a redenção e a humanidade destroçada pelas guerras e cansada do pecado. É significativo que todas as religiões praticadas no Império Romano, na época do nascimento de Cristo, apenas o judaísmo e o cristianismo tenham conseguido sobreviver às reviravoltas da história humana. Então aqui termina o capítulo 1, o capítulo 1 acerca da história do cristianismo. E aí depois aí aqui vai para o capítulo 2 já, eu continuo na mesma como que fala? No mesmo vídeo eu continuo no capítulo 2. O capítulo 2 certo. Capítulo 2 é o avanço do cristianismo no Império até 100. Capítulo sobre esta pedra. Cristo é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Através dele vem a fé em Deus,
para a salvação do pecado. Dele vem o amor ao coração humano, que faz com que os homens considerem a pessoa humana como sagrada. Uma vez que Deus é o criador do ser físico e espiritual do homem e o fundamento de toda a esperança futura. Em seus evangelhos, Lucas 1:4 e João 20:30-31, revelaram que o cristianismo é uma religião histórica e não pode existir separada do Cristo histórico. Aqui tem que dar uma armadinha. É uma religião histórica e não pode existir separada do Cristo histórico. Nosso calendário, a própria igreja, o domingo como dia de descanso e as transformações extraordinárias ocorridas na vida dos seguidores de Cristo são testemunhos históricos da existência de Cristo na história. A historicidade de Cristo. O cristianismo teve seu começo, do ponto de vista subjetivo humano, na história temporal. Precisamos examinar as evidências da existência histórica de Cristo, já que esses fundamentos estão indissociavelmente ligados à pessoa, vida e morte de Cristo. Muitos negam o fato de que Cristo se manifestou na história humana. João 14. Felizmente, porém, há evidências históricas extrabíblicas que provam a existência de Cristo. Letra A, o testemunho pagão 55:117. Tácito 55:117, o decano dos historiadores romanos, liga o nome e a origem dos cristãos a Christus, que no reinado de Tibério sofreu a morte por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Plínio, que era propretor da Bitínia e do Ponto, na Ásia Menor, escreveu ao imperador Trajano, por volta do ano 112, para pedir orientação sobre o modo de tratar os cristãos. Sua carta dá uma valiosa informação extrabíblica sobre Cristo. Ele elogiou a elevada integridade moral dos cristãos, comentando sua recusa a cometer roubo ou adultério, a testemunhar falsamente ou a atrair a confiança depositada neles. Plínio chegou a dizer que eles entoavam uma canção a Cristo, como para Deus. Suetônio, em sua obra Vidas dos 12 Césares, Vida de Cláudios, 25.4, mencionou que os judeus foram expulsos de Roma por causa de distúrbios a respeito de Cristo. Outro escritor cujo testemunho é particularmente importante devido ao seu caráter satírico é Luciano, 125-190, que escreveu uma sátira sobre os cristãos e sua fé por volta de 170. Luciano descreveu Cristo como aquele que foi crucificado na Palestina por ter iniciado esta nova seita. Ele escreveu que Cristo tinha ensinado os cristãos a crerem que eram irmãos e que deviam cumprir seus mandamentos e ridicularizou-os por adorarem esse sofista crucificado. Esses testemunhos são evidências históricas de grande valor, especialmente por virem de romanos instruídos que desdenhavam e hostilizavam os cristãos. Com base nesses testemunhos, além da Bíblia, que também é uma obra histórica, pode-se concluir que há evidência suficiente para afirmar a existência histórica de Cristo. Então, quer dizer, muitos historiadores, né, não muitos, mas alguns, né, alguns daqueles que não querem que a Bíblia seja verdade, que Jesus Cristo tenha existido, e muitas pessoas ateus também, né, pessoas ateus que às vezes são como pessoas são legais, né, mas como inteligência, como profissionais não são legais, porque eles não querem que o testemunho de Jesus Cristo seja verdade. Então, por causa disso, eles inventam que a forma como foi escrita o Crestus, né? Esse Crestus não era o mesmo Cristo para não ter uma prova histórica, extra-bíblica de que Jesus veio ao mundo. Ou seja, os evangelhos não são gibis, são palavras dos apóstolos, né? É a palavra inspirada, assim. Então, quer dizer, os evangelhos
por esses ateus, né, não quererem que seja verdade, que a história de Jesus Cristo não seja verdade, então eles inventam que a ideia extra-bíblica, falando de Cristo, que é escrito como Crestos, não sei se é porque pode ser um distanciamento, né? Dependendo do local, o nome é transliterado, e a gente sabe que o nome para nós aqui hoje é Cristo, né? Então, e significa ungido, né? Então, só que esse nome, Jesus, por exemplo, para eles era Yeshua ou Jesus no grego, né? Então, em cada povo, o nome vai ser diferente, né? Vai ter uma conotação diferente ali. Às vezes a transliteração vai mudar o sentido do nome, e só que vai dar para saber que está se tratando daquela mesma pessoa quando se conta a história, como que ele morreu, né? E os detalhes, então vai dar para saber que se trata da mesma pessoa. Então, letra B, o testemunho judaico. Joséfo 37 a 100. O rico judeu que procurou, através de seus escritos, justificar o judaísmo diante dos romanos instruídos, também menciona Cristo. Ele falou de Tiago, irmão de Jesus, assim chamado Cristo. Em outra passagem, muitas vezes acusada de ser uma interpolação feita por cristãos, mas que para muitos é autêntica. Joséfo falou de Cristo como um homem sábio, sentenciado à morte na cruz por Pilatos. A maioria dos eruditos concorda que essa informação básica muito provavelmente faz parte do texto original. Certamente Joséfo não era um amigo do cristianismo e, portanto, sua menção de Cristo tem grande valor histórico. Olha só, então precisa de algo extra-bíblico e que não seja também amigo do cristianismo, né? Que não seja, que não tenha ligação com eles. Simplesmente está relatando os fatos de fora, só porque é um historiador, porque é o trabalho dele. E como que fala? Então, quer dizer, aí vão ter alguns também que vão acusar que esses escritos aí, ela foi um acréscimo dos cristãos, né? Que os cristãos que colocaram lá nos escritos do Flávio Joséfo ou inventaram também. Isso sempre vai ter alguma acusação, né? Porque de toda forma, quem não quer que a história de Cristo seja verdade, ele vai inventar tudo que ele puder para provar o contrário. Só que não consegue provar. A história está aí, né? A arqueologia também está aí para encontrar o que for necessário. Letra C, testemunho cristão fora da Bíblia. Muitos evangelhos, Atos, cartas e apocalipses apócrifos são baseados na historicidade de Cristo. Eles estão reunidos na obra de Montague R. James, de Apocryphal New Testament, Oxford University Press, 1924, inscrições e figuras da pomba, do peixe, da âncora e de outros símbolos cristãos nas catacumbas dão testemunho da crença no Cristo histórico, assim como a existência do calendário cristão do domingo e da igreja. Infelizmente, ao escolher uma data para o início do calendário cristão, o abade cita Dionísio Ézigos, morto por volta de 550, em seus ciclos pascales. Escolheu 754 ao C da fundação de Roma, em vez de 749 ao C, uma data mais precisa para o nascimento de Cristo. Em seu Evangelho, Mateus 2.1 declarou que Jesus nasceu em dias do rei Herodes. Joséfo, em suas antiguidades, mencionou um eclipse do ano 730, antes da morte de Herodes. Como o assassinato, não sei se eu li certo aqui, mas Joséfo, em suas antiguidades, mencionou o eclipse do ano 750, antes da morte de Herodes.
como o assassinato dos bebês israelitas e fuga de 749, ou cerca de 5 a.C., para o nascimento de Cristo. Em João 2,20, os judeus disseram que o templo levou 46 anos para ser edificado. Anos para ser edificado. Joséfo e o historiador romano Dio Cassius citaram 779 como a data em que a construção do templo começou. Jesus tinha cerca de 30 anos. De acordo com Lucas 3:23, subtraindo esses 30 anos de 779, temos 749, ou 5 a.C., como na data mais aceitável para o nascimento de Cristo, ou seja, cerca de 5 anos mais cedo do que a nossa datação da era cristã. O caráter de Cristo. A Bíblia dá algumas indicações sobre a personalidade e o caráter de Cristo. Até mesmo uma leitura superficial dos evangelhos evidencia o poder de sua originalidade. Enquanto os judeus e as autoridades de hoje citam outros como sendo as fontes da autoridade de suas várias afirmações, Cristo simplesmente dizia: "Eu digo". As declarações feitas após essa expressão, ou outras semelhantes a ela nos evangelhos, indicam a criatividade e originalidade do pensamento de Cristo que maravilhou as pessoas do seu tempo. Marcos 1:22, Lucas 4:32. A sinceridade de Cristo também se destaca nos relatos bíblicos. Ele foi o único ser humano que não tinha nada para esconder, e assim podia ser completamente autêntico. João 8:46. Os evangelhos deixam também o registro do equilíbrio de seu caráter. Coragem é geralmente associada a Pedro, amor a João, humildade a André. Mas nenhum aspecto de caráter sobressai em Cristo. Ao contrário, os relatos revelam equilíbrio e integridade de personalidade. Esse equilíbrio, essa originalidade e essa transparência só podem ser adequadamente explicados pelo registro histórico do nascimento virginal de Cristo. 3. A obra de Cristo. A importância transcendental da personalidade de Cristo jamais poderá ser dissociada de sua obra, que era ao mesmo tempo ativa e passiva. Durante seu ministério de 3 anos, Cristo deu provas de uma justiça exigida pela lei, uma justiça que era um acréscimo à sua justiça intrínseca como Filho de Deus. Essa justiça intrínseca, por mérito, qualificou-o a morrer pelos homens, que nunca poderiam merecer tal justiça e que precisavam de um substituto justo para que seus pecados fossem perdoados por Deus. Essa obra ativa tinha uma contrapartida em sua obra passiva, sua morte voluntária na cruz. Filipenses 2, 5-8. Essas duas fases históricas da obra de Cristo estão sintetizadas na declaração que ele faz a respeito de sua missão de serviço e sofrimento. Marcos 7,45. Letra A, o ministério de Cristo. Com exceção da narrativa da visita de Cristo a Jerusalém, junto com seus pais aos 12 anos de idade, Lucas 2, 41-50, e algumas referências isoladas a sua mãe e irmãos, pouco se sabe sobre muitos anos em que Cristo morou em Nazaré. O mais provável é que ele tenha recebido educação bíblica no lar e na escola infantil da sinagoga. Ele também aprendeu o ofício de seu pai, porque toda criança judia recebia instrução em alguma profissão manual. Como Nazaré ficava focalizada numa importante rota comercial, Cristo pôde observar a vida do mundo exterior que passava por Nazaré. Suas parábolas e seus sermões mostram que ele era um atento observador das coisas. Ele conhecia Deus a partir da revelação de Deus na natureza através do Antigo Testamento. Durante esses anos, ele se desenvolveu física, social, mental e espiritualmente.
Lucas 2,52, preparando-se para a grande obra que tinha pela frente. O ministério de Cristo foi precedido pelo breve ministério de seu precursor João Batista. A primeira aparição pública de Cristo, no começo de seu ministério, está ligada a seu batismo por João. Após esse acontecimento, ele desenvolveu seu ministério em centros judaicos. Essa estratégia estava de acordo com sua própria afirmativa de que havia sido enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Depois de sua tentação no deserto, Cristo escolheu alguns dos discípulos que continuaram sua obra sob a liderança do Espírito Santo após sua ressurreição e ascensão. Uma visita a Caná marcou seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Seguiu-se uma breve visita a Jerusalém, durante a qual ele purificou o templo e teve uma conversa importante com Nicodemos. Essa conversa revelou a natureza espiritual de seu ministério. João 3, 3, 5, 7. Voltando a Galiléia através de Samaria, encontrou-se com a mulher samaritana. João 4. Quando ficou evidenciado que seu ministério não seria limitado por barreiras de nacionalidade ou gênero, embora sua missão fosse prioritariamente para com os judeus. Rejeitado em Nazaré, Cristo fez de Cafarnaum um centro de seu ministério galileu, que se constituiu na maior parcela do seu serviço terreno aos homens. De lá, ele fez 3 viagens pela Galileia. A primeira, concentrada principalmente no oeste da Galileia, foi marcada pela cura do paralítico, do homem coxo e de muitos outros, bem como pela ressurreição do filho da viúva de Naim e pela conclusão da escolha dos seus discípulos. Os milagres eram acompanhados pela apresentação eloquente dos princípios que ele afirmava que deveriam governar o comportamento humano. Esses princípios estão contidos no Sermão da Montanha, Mateus 5, 7, Lucas 6, 17, 49. O assunto do sermão é que a verdadeira religião é espiritual e não é feita de atos externos exigidos pela lei. O ponto alto da segunda viagem de Cristo ao sul da Galileia foi seu ensino a respeito do seu reino por meio de parábolas, Mateus 13. Outros milagres, como a cura do endemoniado gadareno e da filha de Jairo, testificam seu poder para endossar suas palavras com atos. A terceira viagem foi uma continuação dessa obra de ensino, pregação e cura. As 3 viagens pela Galileia foram seguidas por pequenos períodos de retiro, durante os quais a principal ênfase de Cristo parecia ser a instrução de seus discípulos. Ele também encontrava tempo para atender às necessidades daqueles que o procuravam, já que alimentou 5.000 pessoas por ocasião de seu primeiro retiro. Ele também demonstrou seu senhorio sobre a natureza ao andar sobre o mar da Galileia, milagre que fez com que seus discípulos compreendessem que sua afirmação de que era o Filho de Deus era verdadeira. Durante seu segundo retiro, ele curou a filha da mulher Ciro-fenícia, que demonstrara uma notável fé em Cristo. Marcos 7, 26. O terceiro retiro foi mais uma revelação do seu poder de curar e abençoar. O longo ministério da Galileia foi seguido por um breve ministério em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos, durante o qual Cristo enfrentou corajosamente a oposição crescente dos líderes religiosos, os fariseus e saduceus. Por causa dessa oposição, Cristo retirou-se para a Pérea, a leste do Rio Jordão, onde ensinou e pregou. Esse ministério na Pérea foi seguido pelo curto ministério da última semana em Jerusalém, durante o qual ele enfrentou publicamente o antagonismo dos líderes políticos e eclesiásticos judeus. Usando o ensino por parábolas, ele criticou a forma mecânica e hipócrita com que eles seguiam a religião. O triste fim de semana em que ele entregou sua vida na cruz marcou o fim de seu ministério ativo no mundo. Depois de sua gloriosa ressurreição, um fato histórico estabelecido pelas evidências documentais no Novo Testamento, Atos 1:3, 1 Coríntios 15:4-8, ele apareceu somente a seus próprios seguidores.
O clímax de seu ministério veio com sua ascensão aos céus na presença dos discípulos. Essa ascensão foi precedida por suas promessas de enviar o Espírito Santo ao seu lugar e de retornar novamente à terra. A Igreja Cristã, felizmente, tem 4 registros deste ministério de Cristo na Terra. Cada um dos autores apresenta seu relato a partir de diferentes pontos de vista. Mateus salienta a atividade do reinado de Cristo como o Messias prometido que cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Por isso, faz constante uso da declaração: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Marcos, que escreveu tendo em mente os romanos, destacou o lado prático do ministério de Cristo. A sensação de ação e poder é intensificada pelo uso constante da palavra grega, geralmente traduzida por imediatamente. Lucas, o médico historiador, Lucas 1:4, mostra o lado humano do ministério de Cristo. João apresenta Cristo como Filho de Deus, com o poder de levar bênção a todos e quantos aceitassem pela fé. João 1:12, 20, 30 ao 31. B. A missão de Cristo. A fase ativa do ministério de Cristo, que durou 3 anos, foi apenas uma preparação para a fase passiva de sua obra, seu sofrimento e cruz. Seu sofrimento e morte foram o grande evento predito pelos profetas, um evento que iria provocar a derrota final de todas as forças do mal e libertar do pecado. Gálatas 3, 10, 13. Os que os aceitam e tomam posse de todo o poder espiritual da sua obra na cruz. Efésios 1:19, 23, 3:20. Foi para este importante propósito temporal e eterno que ele veio ao mundo. Os evangelhos enfatizam esse fato com a sensação de clímax que observamos em referências como Mateus 16:21, Marcos 8:31 e Lucas 9:44. A mensagem de Cristo. Embora a cruz fosse a missão primeira de Cristo na Terra, ela não era sua mensagem principal e nem foi considerada um fim em si mesmo. Um estudo detalhado dos evangelhos revela que a mensagem principal do ensino de Cristo era o reino de Deus. 2 expressões eram usadas por Cristo: o reino de Deus e o reino dos céus. A segunda foi mais usada por Mateus. As 2 grandes interpretações destas expressões aceitam o fato de que o reino de Deus se refere ao governo de Deus sobre todos os seres no universo que submetem a ele voluntariamente. Os seres humanos entram nesse reino, que é espiritual e abarca o tempo e a eternidade, após um renascimento espiritual. João 3:3, 5:7, Mateus 6:33. Não há nenhuma menção da existência do mal nesse reino em que o próprio Cristo finalmente se sujeitará ao Pai. 1 Coríntios 15, 24, 28. Os 2 grupos creem que atualmente esse reino é ético e espiritual, e que a Igreja faz parte dele, e que sua plena realização escatológica só acontecerá no futuro. A discussão do sentido da expressão reino dos céus divide as opiniões. Alguns entendem que reino dos céus e reino de Deus se referem a 2 reinos distintos, embora haja um certo grau de sobreposição. A razão principal para fazer uma distinção entre os 2 surge do fato de que Cristo usou e interpretou parábolas do joio, Mateus 13:33, 36, 43, e da rede, Mateus 13, 47 e 48, para descrever o reino dos céus, embora jamais as usasse para descrever o reino de Deus, visto que essas 2 parábolas apresentam uma mistura de homens bons e maus no reino dos céus, e visto que todas as referências ao reino de Deus falam apenas dos que submetem voluntariamente à vontade de Deus. Muitos intérpretes pensam que deve haver alguma distinção entre os 2 termos, e que, portanto, eles não podem ser sinônimos. Eles observam que o reino de Deus está relacionado com Deus, é marcado pela bondade e é cósmico e eterno, além de temporal. Por outro lado, a expressão reino dos céus está relacionada com o domínio de Cristo na terra, e há tanto bons quanto maus nele. Mateus 8, 11 e 13.
Os pré-milenistas, que entendem não serem idênticos os dois termos, creem que o reino dos céus está associado ao governo de Cristo nesta terra, identificam o reino de Deus com o governo eterno de Deus Pai. No atual período da Igreja, o reino dos céus equivale à cristandade, que consiste numa mistura dos cristãos professores, incrédulos e judeus. Professos, eu falei errado. Cristãos professos, incrédulos e judeus. Na volta de Cristo, o reino dos céus será purgado dos judeus incrédulos e dos gentios, e será governado durante 1000 anos por Cristo e sua igreja. Esse será o reino profetizado pelos profetas, no qual Israel será abençoado na terra da Palestina, após uma breve rebelião liderada por Satanás, que ocorrerá depois que ele for solto de sua prisão de 1000 anos, durante o milênio. Cristo entregará sua autoridade a Deus, e a parte do reino dos céus finalmente se fundirá com o reino de Deus após o juízo final. Muitos que sustentam que os dois termos são sinônimos e podem ser igualados à Igreja pensam que o reino será realizado por um processo histórico evolucionário em que a Igreja faz a obra de preparar o caminho para o reino que Cristo receberá quando voltar. A ação social para criar um ambiente melhor para os homens é uma parte importante desse plano. Assim, o cristianismo é interpretado em termos éticos à custa da obra redentora de Cristo na cruz. Esse é o pós-milenismo liberal. Alguns pensadores, especialmente do século XIX, como Charles Finney e Hodge B.B. Warfield e H. Strong, também afirmaram uma escatologia pós-milenista, mas de uma linha conservadora ortodoxa. Eles acreditavam que a igreja formada por pessoas regeneradas sob direção do poder do Espírito Santo causaria um impacto tal na sociedade que emergiria uma perfeita ordem milenista entre os povos. Quando Cristo retornasse ao fim do milênio, haveria uma sociedade piedosa. O ponto de vista de Agostinho, de que o período da igreja era o milênio, dava apoio a essa teoria. Outros que não subscrevem essa interpretação, mas acham que os dois termos são sinônimos, creem que a realização final do reino é futura e que ele será consumado de modo sobrenatural e cataclísmico da volta de Cristo. Eles não aceitam a interpretação evolutiva dos pós-milenistas liberais. Geralmente são conhecidos como amilenistas, não aceitam a ideia de um reino milenar de Cristo e geralmente não associam a judeus ao reino de Cristo. Não associam judeus ao reino de Cristo. O que realmente importa não é crer que as duas expressões são sinônimos, ou não, mas